Amém? A gente está falando numa série de mensagens. A gente começou semana passada falando sobre a nova aliança. E hoje eu quero dizer para você que você, como um crente da nova aliança, você é uma nova criatura. Você já sabe disso, né? Mas eu quero reforçar isso na sua vida. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz assim. 2 Coríntios 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Diga aleluia. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Pai, como é bom estarmos fazendo parte da tua igreja, vivendo o melhor tempo, o tempo da aliança perfeita, da nova aliança. Como é bom sabermos que somos nova criatura, recriados segundo a imagem, conforme a imagem e a semelhança de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, e que essa palavra possa mais uma vez abençoar, fortalecer, trazer, Senhor, a revelação daquilo que nós somos para o coração de todos aqueles que estão aqui nesse lugar e para aqueles também, Senhor, que nos ouvirão ou estão nos assistindo ao vivo. Que essa palavra, Senhor, possa abençoar em o nome de Jesus cada um dos meus irmãos. Amém. A grande diferença, então, a gente falou na semana passada sobre várias alianças, é que as alianças passadas e a nova aliança, gente, está no fato de que Jesus, você pode dizer graças a Deus, inaugurou um novo tempo. Com a sua morte, a sua ressurreição, Ele proporcionou a todos nós que o recebemos pela fé, nos dando uma nova identidade. Quando recebemos então Jesus como Senhor e Salvador, acontece uma transformação. Você não muda fisicamente, você continua tendo o seu cabelo do jeito que ele é, né? O seu corpo do jeito que ele é, mas algo acontece, há uma transformação no seu interior. Quando você é alcançado, você é transformado, e nós falamos isso no domingo passado à noite, de dentro para fora. E essa transformação, ela é contínua, de fé em fé, de glória em glória, ela é crescente. Portanto, para você que nos assiste, começou a frequentar, para você que está aqui conosco e às vezes tem alguns problemas na caminhada, entenda uma coisa, e eu quero te pedir em nome de Jesus: não se cobre. Você pode dizer isso aí para o seu irmão que está a 1,5 metro de sua distância, do lado esquerdo, do lado direito. Diga para ele assim, ó: pare de se cobrar. Às vezes a gente complica esse novo nascimento e a gente começa a se cobrar demais. Não, eu aceitei Jesus, agora eu tenho que ser perfeito, agora eu tenho que ser isso, agora. E queridos, em momento algum, né, a gente encontra, né, Jesus impondo regras e valores. Não, Jesus nos diz: olha, vai, não peques mais, caminhe, continue, ande, vá em frente. E essa transformação vai acontecendo de forma crescente, consistente, e ela vai permanecendo, vai ajudando você. Em um dos nossos podcasts, né, um dos nossos casais que eu amo demais, né, eles tiveram uma coragem de dizer uma coisa publicamente para a gente, no podcast da Páscoa, né, que em um determinado momento eles estavam, né, caminhando com Cristo e chegou o dia do batismo. E ao invés das pessoas, né, cobrarem da pessoa, não falaram para ele assim: é o dia do batismo, vai lá, se batiza. E a pessoa ainda tinha algumas coisas, né, para se
acertar, né? Resolver, crescer, amadurecer. E o interessante é que essa pessoa tomou coragem, se batizou e continuou permanecendo na fé, permanecendo com Cristo. E na medida que você vai permanecendo com Cristo, gente, essa pessoa que está então dentro de nós, ela vai nos moldando à semelhança de Cristo. A nova criatura então, ela tem em Cristo, ela possui em Cristo coisas extraordinárias, porque o próprio Cristo habita em nós. E hoje eu quero compartilhar duas de muitas coisas que você e eu recebemos. Bom, quando você nasce de novo, você recebe a vida de Deus. Você pode erguer as suas mãos aí e declarar: eu tenho o próprio Deus, através do seu Espírito, habitando dentro de mim. Eu sou eterno com Ele. Aleluia. Você pode dar um aplauso por isso? E você já sabe, mas se você está nos visitando hoje pela primeira vez, né, é importante você entender que tudo isso que a gente declara nesse altar é fruto e obra de Cristo. É o amor de Cristo por nós, derramado por nós, que nos alcançou. Ele deu a sua vida nos resgatando da maldição da lei, de todo fardo, de todo jugo, e nos transformando nessa nova criatura que somos. E gente, é importante a gente entender então que nós recebemos a vida de Deus. Lá no livro do princípio, no capítulo 1, quando Deus faz o homem, o gênero humano, Ele diz: olha, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Diz que o próprio Deus, através do Espírito dele, soprou sobre o homem e fez ele alma vivente, colocando a vida dentro de nós, a vida do próprio Espírito. E isso no original chama-se Zoe. O que ele soprou, a vida física, biológica, né, é o próprio Zoe dele, o Zoe de Deus, o Espírito dele. E Jesus veio então trazer a sua natureza e ela habita então em nós. Por isso que essa caminhada é crescente. A cada dia que você caminha com Ele, a cada dia que você vai andando com Ele, você vai se tornando mais parecido com Ele. Só é nova criatura aquele que nasce de novo. E como, pastor, eu posso nascer de novo? Como? Simples. Isso está em João, capítulo 3, versículo 3. Não precisa abrir a Bíblia, porque a rapaziada vai colocar aí no telão o texto para você. Mas é importante você entender que nascer de novo é muito simples. Capítulo 3, versículo 3 diz assim de João: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tá, pastor, e aí? E como eu faço para nascer de novo? É mais simples ainda. Isso foi Jesus ensinando a Nicodemos, um cara muito sábio, sobre o que era nascer de novo. E Jesus disse assim: olha, basta apenas crer e me aceitar como seu Senhor e Salvador. E a partir daí você se torna uma nova criatura, nascida de novo, nascida no Espírito. E é importante a gente entender que toda essa obra perfeita realizada por Cristo por nós é de graça. Diga para mim, é de graça. Diga para o irmão aí que está do seu lado, é de graça. A gente não precisa pagar nada por isso. 1 João 1,17 diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram
por meio de Jesus Cristo. Então foi Ele que deu a você esse presente, essa vida nova. E quando você aceita Ele, você recebe então a sua própria identidade. A sua vida começa recebendo uma transformação. Você começa a ver dentro de você novas formas de encarar as coisas. Nos tornamos, você e eu, gradativamente mais parecido com Ele. No nosso corpo, na nossa vida, na nossa alma, começa a exalar, a transmitir toda a unção dele. Ao nascer de novo, você e eu fomos convocados a viver pelo que crermos e sermos estimulados então a vivermos crendo de glória em glória, de fé em fé, crendo nas suas promessas, crendo na sua palavra. Como nova criatura, somos convidados a meditar diariamente no seu manual. Semana passada, na reflexão inicial, a gente disse para você que o grande problema das pessoas é que elas não consultam o manual. Você lembra disso? Eu pedi para você levantar a sua Bíblia. Você pode levantar ela aí? Muitos têm a Bíblia no smartphone, né? Então eu tenho a minha também no smartphone. Mas você tem um telefone aí também? Então levante aí o telefone. Tem um telefone? Você já reparou quantas coisas você tem nesse telefone? A maioria de nós só faz o que com o telefone? Atende uma ligação. Os mais aplicados usam para baixar aplicativos, e aí usa para o TikTok, para o Instagram, para o Facebook, para assistir vídeos no YouTube. Mas isso é um mínimo. Se você consultar o manual, e eu falei isso semana passada, você vai ver quanta coisa você não faz no seu smartphone. As funções estão aí na sua mão. Você pode fazer coisas incríveis com o seu celular, mas você está ali com aquele presente maravilhoso e infelizmente você não sabe como aplicar toda essa tecnologia na sua vida. Assim somos nós, às vezes, nessa caminhada. A gente está aí com todo o poder, toda a unção, toda a graça, toda a plenitude de Deus para transformarmos o mundo, mas às vezes a gente tem certas dificuldades, porque a gente tem deixado de consultar o manual. Somos convidados então por Jesus na nova aliança a vivermos uma vida diária de meditação, de confronto, de leitura e de aplicação do manual dele sobre a nossa vida. E assim você e eu somos de glória em glória, somos aperfeiçoados, somos abençoados por Deus, somos transformados diariamente. Jesus é o maior presente da nova aliança. Jesus é o maior presente que foi dado para nós. E na nova aliança, então, Jesus te libertou. João 8,32 diz que Ele libertou você e eu. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele me libertou do que, pastor? Ele te libertou do teu passado. Ele libertou você de toda a condenação, de tudo que te aprisionava, que te prendia. Ele libertou você e liberta você no presente. E Ele libertará você sempre, em toda a sua existência futura. O que importa então para nós não é somente o nosso futuro com Cristo.
Porque o nosso futuro, a gente já sabe, será e já é brilhante. Você pode erguer as suas mãos aí e declarar: eu não temo nada. Eu não temo nada, porque eu já sei qual é o meu futuro. Ele é líquido e certo. Ele será espetacular, ele será brilhante. Use uma palavra aí de prosperidade, de glória, de exaltação sobre o teu futuro. Porque tem gente que fica preocupada: como vai ser o meu futuro? A Bíblia já diz: para aqueles que são em Cristo, aliançados com Ele, o seu futuro é brilhante. E o meu presente, pastor? Também. Porque também em Romanos capítulo 5 ele diz que você, nesse presente, nesse tabernáculo humano, você e eu fomos chamados para reinar em vida. Reinar em vida. E reinar com alegria. Reinar com prazer. Reinar vivendo e comendo o melhor dessa terra. Porque essa é a promessa de Deus. Isaías no capítulo 1 declara isso para nós. Isaías está visualizando aquilo que nós recebemos em Cristo. E ele diz: se quiserdes, se me ouvirdes e se me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Então você pode erguer as tuas mãos aí e declarar: o melhor dessa terra é para mim. Você, como filho de Deus, como nova criatura, você foi convidado para ter o melhor dessa terra. E você já tem o melhor, você tem a vida dentro de você. Você já tem o Espírito Santo que te guia a toda a verdade. Você já tem o próprio Deus que caminha todos os dias contigo. Você pode dar um aplauso por isso? E eu disse na semana passada que a gente precisa entender: na nova aliança o Espírito não entra e sai de dentro de você, ele habita dentro de você. 1 de Coríntios capítulo 3, 1 de Coríntios capítulo 6 diz que você e eu somos templos, casa, morada do Espírito Santo. A gente falou também, disse para você que na antiga aliança havia uma separação no tabernáculo, aonde ficava aqui a arca da presença e na arca os pães, a vara de Arão e as pedras de Moisés que representavam a lei. E a glória de Deus ficava ali na casa. Mas hoje na nova aliança, você como nova criatura, diz a palavra de Deus em 1 de Coríntios 3, 1 de Coríntios 6, você lê em casa, diz que essa glória vai contigo dentro de alguns minutos para a tua vida prosperar nesta semana. Aonde você coloca a tua mão, aonde você declara a bênção de Deus como nova criatura, as coisas acontecem. Então a gente precisa crer nessa realidade daquilo que somos. E Ele te adotou então como filho, você é filho de Deus. E como filho você tem direitos. Você recebeu do seu Pai tudo que Jesus conquistou na cruz. Tudo. Eis que eu vos dou o poder. Diga: eu recebi poder. Talvez você, como smartphone, não esteja usando o poder que está em você, mas Ele diz na sua palavra que Ele te deu poder. E na sua mão erguida, quando você profetiza como nova criatura, diz que dos teus lábios fluirão rio de água viva, ou seja, coisas boas, poder para transformar a realidade daquilo que você e eu estamos vivendo. Como nova criatura, então Ele te deu como filho poder, autoridade. Ele declara que Ele é o seu pastor e nada há de te faltar. Ontem eu estava assistindo no canal fechado lá, não me lembro qual era o canal, o Quarto de Guerra de novo, né? E eu estava vendo, né, aquele filme, como a minha fé estava sendo alimentada, porque através da oração, da intimidade com Deus, você e eu vamos entendendo aquilo que somos.
E eu quero dizer para você, você é cheio da glória e da unção e do poder de Deus. E Ele, como filho, então, Ele declara que você é vencedor, que você é santo, que você é justo, que não há mais nenhuma condenação para você. O tempo é curto, mas anote aí, livro de Romanos, capítulo 5, diz que você é justo. E como eu me tornei justo, pastor? Através da obra que Cristo realizou por você. Ele transformou você de um outrora pecador como agora uma nova criatura, justificado pelo sangue do Cordeiro. E aí, se você for ao capítulo 6, diz: agora, como justiça de Deus, como nova criatura, o pecado não domina mais a sua vida, nem a sua casa, nem a sua família. Romanos 6. E aí, mais um pouquinho à frente, no 8, ele diz: agora, nova criatura, não há mais nenhuma condenação sobre a tua vida. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Olhe para o teu smartphone e fala assim: eu preciso ler o manual. Diga isso para ele, eu preciso ler o manual. O meu então tem funções que eu nem sei, gente, mexer. Agora olhe para esse manual aí que está no smartphone, ou se você tem ele fisicamente, olhe para ele e diga assim: eu preciso dedicar mais tempo contigo, eu preciso aprender mais de você, eu preciso me alimentar mais de você, porque se você se alimentar, você vai entender a potência que tu és em Cristo Jesus como nova criatura. Você está entendendo isso? Diga amém. Na cruz Jesus te libertou. Isaías 53 diz que Ele tomou o seu lugar, Ele tomou o meu lugar. O castigo que nos traz a paz foi lançado sobre Ele na cruz. E pelo aquele ato de redenção, pelas suas pisaduras, você e eu fomos sarados. Sarados no interior, sarados no exterior. E a gente precisa liberar essa palavra todo dia sobre a nossa vida. E quando a gente faz isso, gente, a gente começa a ter aquilo que aconteceu no filme Quarto de Guerra. Quantos já viram aqui esse filme? Quem não viu, assista. A nossa vida vai sendo transformada. A gente vai sendo um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. A gente vai entendendo qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito, qual é o nosso destino, qual é o nosso alvo. Por que que nós somos então essa nova criatura? Por que que nascemos de novo? Qual é o objetivo que Deus tem conosco? Concluindo, querido, eu quero dizer para você que você, como nova criatura, você em Jesus é uma pessoa extremamente amada. Extremamente amado. Independente daquilo que você pensa a seu respeito, independente daquilo que você imagina, eu quero dizer para você, você nem tem noção, mas eu quero que as escamas dos teus olhos caiam para que você entenda que você é extremamente amado. E lá na antiga aliança, o profeta Isaías, que é um profeta messiânico, no capítulo 49, ele fala uma coisa interessante para a gente, e com essa referência eu quero concluir a nossa reflexão. Mas é importante você entender que, como Israel de Deus, vivendo as promessas de Deus, vivendo a nova realidade em Cristo Jesus, Ele declara para nós que nós somos agora então pessoas abençoadas, pessoas cheias da manifestação da glória de Deus. João 17:20 diz que o amor dele então está sendo derramado continuamente sobre a nossa vida, que através de Jesus você e eu somos então amados, aceitos e dia após dia abençoados por Ele, com uma missão, com um propósito.
Em Jesus somos então, gente, justificados. Eu já disse isso, está lá em Romanos capítulo 5. E eu quero lembrar a você que a justificação quitou toda a dívida que outrora você tinha. Tanto é que em uma das passagens da antiga aliança ele diz assim: olha, e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Olhe para essa pessoa aí da sua esquerda, da sua direita, aponte a mão para ele e diga assim: olha, não se acuse mais, porque Deus já jogou toda a sentença que estava sobre a sua vida no mar do esquecimento. Mas eu também disse semana passada para você que tem alguém que quer te paralisar. Tem alguém que quer trazer à tua memória coisas que já foram esquecidas por Deus, porque a gente aceitamos a Jesus, nascemos de novo no Espírito, mas a nossa memória, ela é um banco de dados, ela está aqui. Mas você e eu precisamos entender e declarar que aquilo que Ele diz, que você e eu desfrutamos agora como nova criatura, é uma verdade. Embora sendo esses pensamentos, às vezes vêm daquilo que fizemos antes de sermos nova criatura, você e eu precisamos declarar: é verdade, eu era isso, eu fazia isso, mas hoje eu sou nova criatura. As coisas velhas passaram, eu vou prosseguir caminhando para o meu alvo, que é Cristo. Em Jesus, então, você e eu somos esse amado, somos essa pessoa eleita, escolhida, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para viver nessa terra a projeção, a maravilhosa graça de Deus. Sentados, erga a sua mão. Eu quero convidar você a fazer uma oração comigo, porque eu sei que muito crente ainda está com uma chave virada na antiga aliança. Para receber de Deus eu preciso cumprir a lei, para receber de Deus eu preciso fazer isso. Eu quero dizer para você que Cristo já resgatou você de toda a maldição da lei. Você só precisa adorar, você só precisa amar, você só precisa viver a nova realidade que tu és filho de Deus em Cristo Jesus. E eu quero convidar você a virar essa chave e a parar de viver olhando para o teu celular, ou seja, olhando para a tua vida e vendo uma vida travada, uma vida que você não tem conquistado aquilo que Jesus já conquistou para você. E eu quero convidar você a destravar e a dizer: Espírito Santo, eu destravo nesta manhã. Espírito Santo, eu declaro que a nova realidade daquilo que eu sou, eu viverei. E se porventura você fizer alguma coisa, se porventura alguma coisa te levar ao passado, você precisa declarar: o passado não tem mais domínio sobre a minha vida. Os pensamentos do passado, a visão do passado, a natureza do pecado do passado não vive mais em mim, porque eu tenho a natureza de Deus habitando em mim. Eu tenho o seu Zoe, o seu Espírito